pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre Startup Development Mindset. Como falaram, meu nome é Marcelo Leal. Eu trabalho há 15 anos como desenvolvedor. Nos últimos 6 anos, eu tenho ajudado startups como Dafit, Predicta, Cyreps e, por último, Tripda, a desenvolverem seus produtos e criarem e aumentarem e melhorarem seus times. Como é de conhecimento geral, as startups têm impactado, de fato, a vida real, a economia real. Por exemplo, muitos de vocês aqui utilizam serviços providos por diversas startups, direta ou indiretamente. E no centro disso está o desenvolvedor. Mas não um desenvolvedor com um pensamento antigo ou um desenvolvedor antigo, como era antigamente. É um desenvolvedor que tem um novo tipo de pensamento. Então, seria correto afirmar que um novo tipo de pensamento, de desenvolvimento, está ajudando as startups a mudarem a economia real. Nessa apresentação, eu vou falar um pouquinho desse contexto, o que esse contexto influencia no trabalho, o que ele impacta diretamente no nosso trabalho e na economia, e por que a gente precisa de um novo mindset, porque esse novo mindset de desenvolvimento tem impactado disso e tem ajudado esse tipo de coisa. Como diria nosso saudoso amigo agilista Luca Bastos, as coisas estão mudando muito rapidamente, e muito. Certo? A gente naturalmente trabalha em uma área que já é extremamente dinâmica, já vem mudando bastante, e isso tem impactado diretamente as nossas relações de trabalho e empreendedorismo. Por exemplo, a gente sempre foi influenciado por ações de marketing, vendas, etc. Mas com a adoção em massa de software, é cada vez mais comum a gente ver técnicas de psicologia e comportamento aplicadas impactando muita gente. A gente tem casos extremos, por exemplo, de pais que descobriram que a filha estava grávida porque receberam uma mala direta que foi gerada a partir de software, de informações de compra, de comportamento de grávidas. A gente vê as gerações mudando rapidamente. Um tempo atrás, a gente tinha Orkut, depois Facebook, Twitter, etc. Hoje, por exemplo, alguém aqui usa Snapchat. Assim, eu confesso que é difícil para mim. Olha, eu tento manter minha mente atualizada e aberta, mas realmente é algo bastante complicado acompanhar a velocidade com que as gerações têm evoluído, e não só isso, com que os produtos têm acompanhado esse tipo de coisa. Então, os produtos também têm acompanhado bastante isso daí. E isso fica mais claro da forma que a gente consome conteúdo hoje em dia. O conteúdo cada vez mais está sob demanda. Filmes, livros, música. E a gente tem uma transição na área de notícias e informação para sistemas mais distribuídos e colaborativos. Saindo baseado em busca para algo como social. Então, a gente tem um fenômeno do BuzzFeed, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas aqui, por exemplo, o quinto maior site de notícias, de informações de notícias, é um site chamado Jus Brasil. Alguém conhece Jus Brasil? O Jus Brasil é o quinto maior site e ele tem todo um contexto, ele é uma mistura. Ele é um Medium junto com Quora, junto com o Reddit. Ele tem toda uma mistura, é segmentado, é colaborativo e já está gigante, crescendo muito. Então, a tendência é que, cada vez mais, esse tipo de empresa, a forma que a gente consome conteúdo e o tipo de conteúdo afete muito a gente. Isso vem corroborar com a frase do Tom Goldwyn. Ele pegou 4 empresas e afirmou umas coisas bem interessantes. O Uber é a maior empresa de táxi do mundo, só que ela não tem veículos. O Facebook é o mais popular, é o maior dono de mídias do mundo, só que não cria conteúdo. O Alibaba é o varejista mais valioso do mundo, que não tem inventário. E o Airbnb é o maior provedor de acomodações do mundo, que também não tem imóveis. De fato, alguma coisa de interessante está acontecendo aí. Certo? Como o Mark Anderson afirma, o software está comendo o mundo. E não é só isso. A colaboração hoje é o padrão. Eu sou da época, por exemplo, que o software livre, a gente precisava brigar e falar assim, porra, esse modelo é um modelo legal.
é difícil a iniciativa privada concorrer com software livre, etc. A gente brigava, batalhava nesse tipo de coisa. Hoje é o padrão. É extremamente difícil, por exemplo, uma pessoa ou uma empresa manter um framework que concorra, por exemplo, com o Symfony, com uma comunidade inteira. Então, a colaboração em determinados níveis alcançou patamares impressionantes. Por exemplo, o Kickstarter é o maior crowdfunding do mundo. Eles já conseguiram mais de 2 bilhões de dólares em projetos, já apoiaram mais de 100 mil projetos, tudo distribuído, tudo feito por pessoas. E, de forma complementar, por exemplo, na sua vida hoje em dia, você pode viver ou usar bastante serviços colaborativos. Eu posso pegar uma carona daqui para o Rio, usando o BlaBlaCar, deixar o meu cachorro com uma pessoa aqui em São Paulo, usando o Dog Hero, chegar lá no Rio, me hospedar em um apartamento de uma outra pessoa, utilizando o Airbnb, e utilizar Uber para transitar dentro de todas as cidades. Tá? E a gente tem 2 outros pontos que corroboram isso daí, mas na área de empreendimento. São cases nacionais. Um crowd investment chamado Brota, onde vocês podem ser investidores de risco em startups, vão lá, e se vocês têm uma startup, vocês podem definir um projeto, colocar lá e conseguir investimento de várias pessoas. E o outro, que é o que a gente chama de P2P Lending, onde você pode emprestar dinheiro, investir isso daí, e emprestar dinheiro para empresas com crédito produtivo, por um valor, por uma taxa muito mais baixa do que o banco, e ter um retorno maior do que renda fixa, utilizando a Biva. Então, de fato, a gente vive um dia a dia hoje que é muito mais fácil empreender. Certo? Por quê? Porque uma série de fatores surgiram para isso. Primeiro, software livre, serviços premiums, cloud computing, trabalho remoto, agilidade, a adoção de software e internet em ampla escala. Tá? Além disso, a gente tem uma série de programas que permitem com que isso evolua. A gente tem o UFB Start, Google Launch, Startup Launch, o AWS Activate. Todos esses programas vão te dar créditos ou vão te dar serviços de graça para que você construa sua empresa a partir do zero. Assim, estatísticas falam que hoje é 100 vezes mais barato empreender do que era em 2000. E o que isso impacta nos nossos trabalhos, na nossa relação de trabalho? Isso é um impacto direto. Por exemplo, a gente tem um relatório chamado Compass, que é um relatório global de ecossistemas de startups, que eles esperam, no ecossistema mais aquecido do mundo hoje, que é Berlim, que em 2020 surjam 40 mil novos trabalhos. De fato, vai ser muito difícil atender isso no modelo padrão e local. Eu realmente não acredito que eles consigam fazer isso. Eles estão com dificuldade de contratação hoje. Então, o que isso tem levado? Levado cada vez mais para os trabalhos remotos. Hoje, alguém aqui trabalha remoto. Já temos um percentual próximo de 10%. A empresa, alguém aqui, fora que trabalham remoto, tem empresas que permitem remoto, mas não é padrão. Mas o que a gente vai ver é que nos próximos anos, isso é o padrão. Extremamente difícil você concorrer com remoto ou atrair gente. Os ecossistemas de startups, normalmente, eles são ecossistemas atrativos. Então, por exemplo, o ecossistema de São Paulo, ele atrai gente. As empresas são criadas aqui, os desenvolvedores têm que vir para cá e etc. Mas isso não é, de fato, sustentável. 2 sites interessantes são o Nomadlist e o Remote OK, onde você já tem uma série de coisas que apoiam o trabalho remoto. E o que isso influencia também no trabalho? O AngelList, que é esse site aí, por exemplo, eu peguei uma parte do AngelList que já mostra algumas tendências interessantes. Primeiro, grandes empresas. Se vocês não conhecem Keen.io, é uma startup muito legal. Segundo, transparência. Vocês já veem, por exemplo, o valor do salário, como você vai trabalhar, a forma de trabalho. Terceiro, equity.
já consideram um desenvolvedor como parte core do serviço. Então, vocês veem, por exemplo, percentuais, stock options, ações sendo oferecidas. Isso é uma coisa que realmente muda o nosso cenário. Por exemplo, permite que fenômenos como esse do Twitter aconteçam. Quando o Twitter fez a IPO em 2013, a expectativa era que 1.600 novos milionários surgissem no Vale do Silício. Isso é uma coisa cíclica. Surgem esses caras, muitos desses caras aí são de TI, esses caras vão investir, vão criar novas startups, vão botar dinheiro em mais times, vão criar novas tecnologias, e isso é viral. Por isso que o Vale do Silício é o que é. Certo? Então, pessoal, resumindo, a gente tem um contexto onde o software está comendo o mundo, a colaboração hoje é o padrão, o empreendedorismo, de fato, está muito, muito mais facilitado, e a gente tem um novo cenário de trabalho. Certo? O que isso implica? Implica que os makers têm o poder. Quando eu falo maker, desenvolvedor, executores, pessoas que conseguem fazer uma coisa do começo ao fim. A gente tem poucos padrões duradouros hoje em dia. A verdade é que nós estamos em constantes e profundas mudanças o tempo inteiro. Então, é muito mais importante estar aprendendo do que provavelmente ter o conhecimento. Na verdade, você nunca tem, você está. Okay? É muito mais importante entender como funcionam as culturas do que propriamente estar no lugar. Então, está tendo um grande advento de desenvolvedores brasileiros trabalhando para fora, principalmente Estados Unidos e Europa. Por quê? Porque nós conseguimos entender um pouquinho mais a cultura ocidental do que, por exemplo, desenvolvedores da Índia e outros lugares. Naturalmente, nossa barreira de entrada vai ser a língua e outros pontos. Mas hoje, cultura é muito mais importante do que fronteira. E é extremamente difícil o nosso tipo de trabalho, ele não é padrão. Então, é muito difícil um RH, por exemplo, eu quero 100 vagas, 200 vagas e preencher. Na verdade, cada pessoa faz uma diferença. Um desenvolvedor ruim não é que ele contribui pouco, é que ele prejudica. Então, é diferente a forma do trabalho. Nosso trabalho não é mais booleano, ele é um trabalho fuzzy, que depende de interpretação, depende de outras variáveis. Então, de fato, a gente é muito diferente de recurso. Eu tenho vários amigos que quando falavam assim, olha, tem que ter 3 recursos nesse projeto. O recurso é tua... legal. Por quê? Cara, de fato, a gente não é recurso. De fato, desenvolvedor é muito diferente de commodity. A gente não tem uma forma de escalar times de desenvolvimento de uma forma muito rápida. Assim. E é nesse contexto que eu vou falar um pouquinho o que mudou. Por que a gente tem que trabalhar de forma diferente e por que as startups trabalham de forma diferente? Por que uma startup que valeu 1 bilhão, como o Instagram, em 1 ano, 2 anos, trabalhava com 12 pessoas? Por que a Just Brasil, que é o 5º maior site de notícias acessado no Brasil, tem 40 pessoas? Eu trabalhava na Trípida, o nosso time de desenvolvimento, que dava suporte para 13 países, e N aplicações, era composto de 12 pessoas. Como a gente consegue fazer mais com menos? Primeiro aspecto importante, eu vou falar sobre 4 aspectos, é a capacidade de aprendizado. A gente já vive numa área onde é padrão a gente ser autodidata, onde as coisas são muito transitórias. Quem aprendeu uma coisa 5 anos atrás, possivelmente, e não aprendeu mais nada, possivelmente está extremamente defasado. Não quer dizer que não funcione, só está defasado. Então, para a gente, é mais difícil cair no buraco da ignorância. Mas, como Stephen Hawking afirma, a gente pode cair num problema que é a ilusão do conhecimento. A gente vive dentro de startups num cenário disruptivo, onde os problemas não são simples. Então, achar que a gente sabe algo, ou achar que a gente vai acertar de primeira, muito difícil. Tem que sempre ter a capacidade de aprender e entender se a gente está fazendo uma coisa certa. A gente também tem um cenário onde a evolução da tecnologia é extremamente rápida. E é extremamente importante entender como aplicar isso. Entender se são oportunidades de negócio, como a gente pode evoluir nesse tipo de coisa. E um aspecto extremamente importante é as coisas boas, em geral, não são feitas por pessoas
só por uma pessoa. Elas são feitas por times. Então, você pode ter uma grande capacidade de aprendizado individual, mas o que importa, de fato, é a capacidade de trabalho em grupo, de aprendizado em grupo. Certo? Eric Ries, no Lean Startups, afirma que a única forma de vencer é aprender mais rápido do que qualquer um. E é mais ou menos por aí. Por exemplo, na Trípida, nós tínhamos uma prática que é todos os erros, todos os projetos, periodicamente, a gente tinha que relatar e compartilhar, para o aprendizado não ficasse individual ou dentro de um microtime. Ele precisava ser compartilhado com todo o time. A gente economizou muito com os problemas que a gente não repetia. O perfil desse tipo de pessoa é uma pessoa que mantém a sua mente aberta todo o tempo. Isso é um exercício. Não é assim, eu sou open mind hoje, a tendência é que se você é uma cabeça aberta hoje, a tendência é que daqui a 5 anos você comece a achar que sabe, já tem experiência, etc. Você tem que estar todo o tempo com isso na cabeça, que eu tenho que manter minha mente aberta, eu tenho que olhar, eu não posso ser preconceituoso, etc. Ter bom relacionamento é extremamente importante para ter capacidade de aprendizado, para que as pessoas consigam te ensinar, para que você fique aberto a receber novos conteúdos, etc. Compartilhamento, como eu já falei, já dei um exemplo, é a nova forma de você ensinar e aprender. Tá? E aí tem um ponto muito importante nesse contexto, que é assim, ok, a capacidade de aprendizado, em geral, depende da humildade. Se você vê um cara que não é humilde, ele pode ser bom hoje, a tendência é que ele se torne um cara muito ruim, em curto prazo. Só que você precisa combinar a confiança com a humildade, que é algo difícil. Você tem que estar confiante, você tem um conhecimento, você tem que ir lá executar e tentar fazer aquilo acontecer. E quando errar, ser humilde o suficiente para falar, eu errei, vamos lá, vamos aprender, vou compartilhar como é que a gente pode melhorar. Isso é um exercício, equilibrar a humildade com confiança. O segundo aspecto é o que em startup a gente chama de Innovation Accounting. Eu vou estender um pouco mais o conceito para responsabilidade. Aquelas pessoas que pegam e falam assim, meu irmão, deixa comigo aqui que eu resolvo. Certo? Romário é um desses caras. Por quê? A gente vive num processo, empresas com processos muito imaturos e de inovação. Então é muito fácil acontecerem problemas. Muito fácil qualquer coisa te travar. Muito fácil a gente ter imaginado algo e ser outra coisa. Então, você precisa ter a capacidade de resolver. Você vai lá, faz uma nova feature e não divulga. Não resolveu o problema, as pessoas não usam. Você vai fazer uma nova feature e não vê se acertou ou errou. Não resolveu o problema. Resolver o problema é pegar de fato esse problema, implementar isso daí, botar para rodar, entender, ver o que aconteceu e seguir adiante. Tá? A estratégia é chave. Muito mais importante, por exemplo, que o trabalho duro. Você pode trabalhar 20 mil horas aí seguidas. Se você trabalhar na estratégia errada, não tem jeito. Então, você precisa entender se você está acertando ou não. A única certeza que a gente tem é que o plano A nosso vai falhar. Então, estabelecer formas de responsabilizar, criar camadas responsabilizadas, de fato, por trabalho, do começo ao fim, é muito importante. Eric Ries, mais uma vez, ele afirma que se a gente não pode falhar, a gente não pode aprender. Então, um padrão muito comum de não falha quando existe em algumas startups é os CEOs. O desenvolvedor, em geral, pode falhar. A gente entrega software, bota no ar. Então, pode ter bug, pode dar errado, etc. E o CEO pode falhar? Muitas vezes o CEO não pode falhar, nunca pode. Por quê? Ele só manda. Faz isso. Deu errado? A culpa é tua. Entendeu? Mas isso tem que ser implantado em todos os níveis. Meu amigo, é o seguinte, se você define a hipótese, você é responsável por ela. Se der errado, é você que é responsável. Então, meça e entenda isso daí. Não vá botar culpa no mercado, botar culpa em outro lugar, botar culpa em tal coisa. E é muito comum, um aspecto importante dentro desse contexto de responsabilidade, que quando a gente começa a ter problemas dentro do desenvolvimento, a gente vai resolver de outra forma. Por exemplo, começa a dar problema com o software está sendo entregado com bug.
qual a solução padrão? Vamos criar uma equipe de QA. O que você está fazendo? Distribuindo o problema. A responsabilidade do software de qualidade rodando bem no live é do desenvolvedor. E só dele. Você pode ter QA? Pode. Fazer N coisas. Mas não pode ser a atividade principal ser babá de desenvolvedor. Não é essa atividade de QA ou testers, etc. Em um processo maduro e alto nível. Naturalmente, os processos antigos de desenvolvimento de software trabalham com testers nesse nível. Então, algumas características importantes nessa questão é, principalmente, ter coragem, saber fazer as coisas, executar, saber trabalhar com autonomia. A autonomia é uma característica da empresa. Quando alguém fala assim, você precisa ter proatividade, cara, proatividade é algo perigoso. Vide aquela pintura que a mulher foi tentar resolver lá de Jesus e acabou criando um monstro. Mas autonomia, se você estabelece dentro da empresa algo que possa ser, algo que o cara possa desenvolver do começo ao fim, que não tenha bloqueios, que não tenha nenhuma babá ou alguém para ficar um cobrando o outro, você de fato implanta algo que pode ser produtivo. Isso é muito importante ser combinado com transparência. Para mim, aspecto fundamental dentro de uma empresa é ser transparente. Se a empresa não é transparente, é muito difícil resolver qualquer tipo de problema. Certo? Como diria o Capitão Nascimento, a ideia é missão dada, parceira, missão cumprida. Isso é mais ou menos esse negócio. Viu? Não venha com problema, choveu, o GitHub saiu, não deu, eu cliquei no botão errado, etc. Mais uma vez, dando o exemplo do Jus Brasil, os caras têm 30, 40 desenvolvedores, entre 30 e 40, e não tem nenhum QA. E estou falando de um site muito gigante, gigantesco, absurdo, número de acessos, features, etc. Na Trípida, a gente teve todo um cenário um pouco diferente, mas nós tínhamos 12 desenvolvedores, tinha um QA. A responsabilidade do QA era entender se aquilo era coerente com todo o processo. Não resolver bronca do desenvolvedor. Não funcionou, não mandou e-mail, algo nesse sentido. Isso era um problema. Se acontecesse isso, problema do desenvolvedor. QA vai entender o seguinte, não faz sentido isso aqui. Foi concebido, em algum momento nós erramos e colocamos essa feature, não pode subir. E nós tínhamos 5 equipes em paralelo, e um QA, fazendo deploy todo dia, N deploys, um QA. Não pode virar gargalo. Certo? Para isso, a gente precisa de visão de negócio. O negócio não é algo que só o CEO, produto, requisito, etc. tem que saber. Na verdade, todo mundo tem que saber. A gente vive um cenário de desenvolvimento muito rápido, com muitos riscos. Se você não sabe qual o contexto ou por que você está desenvolvendo algo, é um negócio muito, muito complicado. Principalmente porque a gente precisa eliminar o que a gente chama de saltos de fé. Que assim, vamos fazer essa tela aqui que vai ser animal e vai funcionar. Como é que tu sabe isso? É fé. Então, meu amigo, vamos testar para ver se isso vai funcionar ou não. E a gente precisa ter uma comunicação efetiva. Essa comunicação efetiva não pode ser só na palavra. Entendo que é muito fácil, a gente trabalha com pessoas super inteligentes. É muito fácil você chegar com uma pessoa, começar a conversar sobre o negócio e entender que essa pessoa começa a te dar várias justificativas. E isso, tu pensou nisso? Claro, pensei. Na verdade, pensou na hora. E aí tu não sabe qual o impacto disso em todo o modelo de negócio. Então, Descartes sempre fala uma coisa interessante, muitas coisas pareciam verdadeiras quando eu estava concebendo isso. Quando eu botei no papel, viraram falsas. Então, chegou num lugar, a primeira coisa que eu faço no negócio é, cara, me mostra o Business Model Canvas, pelo menos, ou algum desenho, alguma coisa aí, escrita, porque aí eu consigo discutir contigo. Caso contrário, cara, eu realmente não vou saber se tu está me falando a verdade, ou se está tudo aí, quais são os problemas, certo? Então, nesse contexto, o que a gente faz é entregar resultado e não software. O papel não acaba quando a gente entrega uma tela. Certo? A gente mede depois disso. A gente entende se isso teve impacto ou não. Tá? E, normalmente, as pessoas desse tipo têm uma curiosidade profunda e uma capacidade de discussão.
Isso é extremamente importante. A gente vê muitos casos de desenvolvedores que não conseguem influenciar dentro das suas instituições, porque trabalham com uma linguagem técnica. A gente está resolvendo problemas de negócio, em geral. Então, a gente tem que trabalhar com linguagens de negócio. Entender o negócio, resolver. Se o problema é técnico, naturalmente, a gente vai conversar tecnicamente. Mas, em geral, é de negócio. Então, tem até uma frase meio romântica do Mandela, que ele fala assim, se você falar com um homem numa linguagem que ele entenda, isso vai direto para a cabeça dele. Se você falar na sua própria linguagem, isso vai para o coração. É mais ou menos isso. A gente tem que falar na linguagem do problema. Certo? Por último, o pragmatismo tecnológico. Hoje em dia, eu acho que todo mundo aqui não considera mais linguagem como time de futebol, nem tecnologia. É muito importante utilizar a diversidade de soluções que a gente tem. Pelo menos para fazer paralelos. Você pode utilizar a sua tecnologia de preferência, você pode evoluir ela, mas é importante entender quais tipos de paralelo você pode fazer com tecnologias desse tipo. Certo? Normalmente, nós temos mais de um problema dentro de uma startup. Então, esse contexto de serviços é uma coisa que tem evoluído bastante. E aí você pode aplicar essas tecnologias para cada problema. Certo? Então, normalmente, pessoas que não ficam na sua zona de conforto e têm rápido aprendizado, conseguem entender isso de uma forma melhor. Comunidade e relacionamento é extremamente importante para isso também. Principalmente para saber qual tipo de tecnologia ou qual problema você vai resolver com qual tecnologia. Então, como é que a gente pode trabalhar de forma a impactar mais? O que a gente pode fazer para, de fato, implantar uma realidade mais acessível nesse impacto? Primeiro ser mais pensador e menos executor. É smart work. Segundo, a gente tem que influenciar. A gente não pode só consumir. Desenvolvedor é chave dentro desse contexto. A gente tem que fazer, não só planejar, ficar pensando, vamos botar no papel. Não, tem que fazer e trabalhar não só com recompensas, com propósito também. Então, alguns pontos que eu deixaria aqui como aspectos importantes a gente tem que trabalhar com relacionamentos baseados em confiança. Não se contente com mediocridade e lute contra os comportamentos ruins. Como? Vocês podem, implantando transparência, fica muito mais fácil fazer esse tipo de coisa. Compartilhe, aprenda, ensine. Seja corajoso e humilde ao mesmo tempo. Quando errar, peça desculpas. Faça parte de uma comunidade, mantenha sua mente aberta e vamos lá, passo a passo, quebrando as regras. Então, pessoal, como está o cenário das empresas de vocês? Como está o cenário dos times de vocês? Como está o cenário de vocês? Como a gente pode impactar mais? Como a gente pode se tornar ator mais relevante para isso? É isso aí. Aqui estão meus contatos, pessoal. Terei todo o prazer de sentar, tomar um café, debater e falar um pouquinho mais sobre isso. Muito obrigado.